Olá, gente, tudo bem? Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero desejar para você um excelente dia, uma abençoada tarde e uma noite maravilhosa, independente do momento que você for assistir esse vídeo, tá? Que Deus possa te abençoar de uma forma muito poderosa e que essa palavra possa impactar a sua vida e o seu coração. Estamos aqui de volta depois de muitos dias, meses, né? Que a gente não falava mais nada, não fazia mais vídeo. Nos corre do dia a dia, a gente acaba se desligando de algumas coisas, mas graças a Deus estamos aí nos organizando, voltando com tudo, para trazer sempre uma palavra de Deus para a sua vida, um vídeo bacana, histórias legais, que venha modificar a sua vida, motivar a sua vida, impulsionar a sua vida. E eu quero trazer uma história bem interessante hoje para vocês que estão me assistindo, e já pedir para você compartilhar esse vídeo, divulgar esse vídeo, mandar para o seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu marido, esposa, filhos, amigos, enfim. Compartilhe esse vídeo que com certeza vai trazer uma edificação para a vida da pessoa que receber esse vídeo. Legal, gente? Jesus, ele é maravilhoso em todos os aspectos, ele é maravilhoso em tudo que ele faz. E as histórias dele são incríveis, são maravilhosas. De tantas e tantas e tantas histórias de Jesus, tem uma que é incrível. A história que eu mais gosto, que eu acho maravilhosa, que traz então uma realidade para o nosso dia a dia, que é a história do filho pródigo. Todos já ouviram falar, todos. Mas é importante a gente trazer uma reflexão sobre essa história, porque muitas vezes a gente se apega em algum ponto da história, mas o clímax dela, o ponto alto, o ápice da história, às vezes a gente acaba não se deparando, né? E vai passando algumas coisas batidas, e a gente acaba não entendendo a real da história, né? E como diz a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus não envelhece, ela se renova a cada dia. Por mais que vocês já tenham escutado, ouvido, lido, assistido histórias dessa parábola, ela sempre traz uma edificação. Porque Jesus fala sobre o filho pródigo. Eu não sei qual foi o motivo do filho pródigo querer sair de casa, mas com certeza ele teve algum motivo para querer sair de casa. De tal ponto de chegar para o pai e dizer: pai, eu não quero mais ficar aqui. Eu não sei qual foi a decepção que esse filho havia se deparado, não sei o que tinha acontecido com ele, porque Jesus não conta o motivo do filho sair de casa. Simplesmente Jesus fala que esse filho chegou para o pai e disse: pai, eu quero sair de casa, vou embora, vou recomeçar minha vida longe daqui, vou sair da casa, me dá parte da herança que me pertence, que é justo, e eu estou saindo de casa e vou viver a minha vida. E essa história, ela é legal, porque ela fala que o filho saiu dos braços do pai. Ele saiu de casa e foi viver a vida dele. O pai, até no começo, reluta, porque é natural do pai que ama seu filho dizer para o filho não vá, porque o pai quer o filho próximo, perto. Mas mesmo assim, a insistência do pai foi insuficiente para que o filho permanecesse em casa. Ele pegou toda a herança dele e foi para uma terra distante. E nessa terra distante, a Bíblia fala, através das palavras de Jesus, que esse filho, ele gastou todo o seu dinheiro. Ele aproveitou a vida, foi com mulheres, foi em festas, foi com amigos, foi com bebida, gastou toda a herança que o pai tinha dado para ele. Enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigos. Enquanto tinha dinheiro, tinha mulheres. Enquanto tinha dinheiro, tinha festa. Mas chegou um momento que isso acabou. E esse jovem se deparou então com uma situação deplorável. No intuito de sobrevivência, esse filho então começa a mendigar o pão. Ele vai buscar emprego, todas as portas estão fechadas, todas as portas se batem, até que ele vai cuidar de porcos. Em algum momento da história, Jesus fala que esse jovem sentiu tanta fome que tinha vontade de comer a comida dos porcos. E ele lembrou do pai. Naquela situação deplorável, depois de ter lutado, se dedicado, se esforçado, feito de tudo, né? Ele relutava com medo de voltar para casa. Ele não queria voltar para casa porque alguma coisa tinha acontecido lá que fazia com que esse jovem não quisesse voltar para lá. Mas foi tão difícil que ele começou a fazer planos. Olha, eu preciso voltar porque pelo menos lá na casa do meu pai eu tinha comida, tinha bebida, tinha roupa, tinha calçado, tinha um cobertor quente, né? E estou aqui padecendo de fome, padecendo de frio.
eu vou chegar para o meu pai, eu não quero posição de filho, simplesmente quero chegar lá e quero ser tratado como um dos empregados dele. E por alguns dias ele fez esse pensamento, eu vou voltar, eu vou para casa do pai, chegando lá, eu vou me humilhar, vou pedir perdão, eu quero ser um empregado dele. Passou-se mais alguns dias, esse filho volta para casa, só que ele não sabia, né, e nem imaginava que todo esse tempo que ele estava fora de casa, o pai ia todos os dias na estrada, lá no horizonte olhava, esperando que o filho voltasse. Todos os dias o pai fazia esse trajeto, saía de casa para a janela, da janela para a porta, da porta para a estrada, esperando que o filho voltasse. E passou-se algum tempo e o filho resolveu voltar para casa, porque cansou do mundo, cansou de sofrer, cansou das decepções, cansou de tanta tragédia e desgraça. Disse, eu vou voltar. E ele voltou, arrumou suas coisas e voltou para a casa do pai. Enquanto ele retornava para casa, de longe ele avistou um senhor na estrada. Ele disse, certamente é meu pai. Eu vou correr até ele, vou me jogar aos pés dele, vou me arrepender dos meus pecados e vou pedir para ele me perdoar e me aceitar como empregado, porque eu não sou digno de ser chamado de filho. Quando o pai vê que o filho está voltando, ele corre ao encontro do filho. E quando eles se encontram, ambos se abraçam, choram e o pai diz, filho, eu te perdoo. Você é meu filho amado. Você estava morto, ressuscitou, estava perdido e foi achado. É motivo de grande festa. Quando ele voltou para casa, a notícia correu então entre os empregados até que chegou no ouvido do seu irmão mais velho. E o irmão mais velho entrou num estágio de rebeldia, de revolta. E ele chegou para o pai e disse, eu não acredito que este homem voltou para cá. Depois de tudo que ele fez, tudo que ele aprontou, todas as coisas erradas que ele fez, ainda assim ele volta e o Senhor recebe ele de novo. Olha, pai, olha, que decepção, eu não esperava isso do Senhor, jamais esperava isso, porque eu não acredito, ele fez tudo isso lá fora e volta descaradamente e o Senhor recebe ele com tanto amor. E eu que estou todos os dias aqui me esforçando, estou te ajudando, né? Estou aqui presente e o Senhor nunca mencionou meu nome, nem sequer falou de fazer festa, nem sequer falou de matar carneiro, de colocar roupa nova, nada. E esse teu filho manda trazer roupa nova, manda colocar anel no dedo, manda fazer uma festa, reúne os empregados para a fazenda, para aquele que só te deu decepção. E o pai disse, filho, você estava sempre comigo, e eu te amo porque você é meu filho, mas este aqui estava morto e ressuscitou, foi perdido e agora está encontrado, foi achado, é o motivo de nós festejarmos, é motivo de grande festa, e houve grande festa quando o filho voltou para casa. Eu fiz questão de trazer essa história para vocês que me assistem, porque essa é a realidade da minha vida. Eu passei algumas decepções na minha vida, assim como aquele filho que estava perdido, também tinha passado algumas decepções e que o levaram para longe do pai. Assim, muitas vezes, a gente se afasta da casa do pai, não porque a gente é rebelde, nada disso, é porque algumas coisas que acontecem na nossa vida façam que a gente se decepcione e tenta se afastar da casa do pai. E eu fiz isso em um momento da minha vida, eu me afastei da casa de Deus e eu fui para um lugar distante da casa do pai. 4 anos, quase, longe da casa do pai. Sofri muito, passei muitas decepções e até que em algum momento da vida eu disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para a casa do Senhor. Mas tinha algo que me impedia de voltar para a casa de Deus. É quando eu lembrava da reação dos meus irmãos. Aquele filho pródigo, ele queria voltar para casa, mas quando ele pensava em voltar, ele lembrava da reação do irmão. O que o irmão vai pensar? Qual vai ser a reação do irmão? O que as pessoas vão pensar? É exatamente isso que acontece quando as pessoas se afastam de Deus. Elas temem em voltar, não com medo do pai, mas com medo da reação dos seus irmãos, com a reação da igreja, com a reação do seu povo. Falo por mim, o que me impedia de voltar para a casa de Deus era o que os meus irmãos iriam pensar, a forma que iriam me tratar. Muitos desviados não voltam para a igreja, não é porque não querem, é porque eles têm medo da reação dos seus irmãos. E os irmãos muitas vezes não se deparam com isso, eles não olham com o olhar de pai, eles olham com o olhar do irmão mais velho, que diz, olha, foi agora que se lasque, foi agora que se vire. É essa a reação muitas vezes da igreja, falam como igreja, é essa a reação. E isso impede as pessoas voltar para a casa do pai. E eu relutava para voltar com medo da reação dos irmãos.
mas chega um momento que você não aguenta mais, você precisa do pai, você precisa do abraço do pai, você precisa do carinho do pai, independente do que o irmão vai pensar, do que a irmã vai pensar. Só que muitas vezes as portas se fecham, as pessoas não te entendem, as pessoas não te compreendem. Muitas pessoas são maltratadas ao tentar voltar para a casa do pai por causa da reação dos irmãos. Muitas vezes os próprios irmãos matam os filhos pródigos com os seus olhares, com suas reações, com as suas atitudes. Muitas vezes não se depara, mas aquele olhar matador afasta aquele irmão que caiu, que quer voltar. Essa é a grande realidade. Eu senti isso na minha vida, relutei para voltar por causa do olhar das pessoas. E esse olhar muitas vezes é tão devastador, tão avassalador, que nos impede de olhar para o abraço do pai. E chega um momento que nós temos que olhar como pai, não como irmãos. Não como o mais velho, mas com o olhar do pai. Aquele irmão mais velho nunca foi lá no caminho esperar o irmão mais novo. Porque ele falava, saiu, que se vire, agora que se vire, entendeu? Agora que se exploda. Essa é a reação do irmão mais velho. E muitas vezes a igreja age desta forma, como o irmão mais velho, sabe? Não se importa se o irmão está passando fome, passando frio, passando necessidade. Fala no mundo espiritual. Às vezes a pessoa está perecendo, mas o irmão não vai na porta. O pai sempre está esperando. E eu decidi voltar para a casa do meu pai. Muitas portas se fecharam. Muitas vezes fui mal compreendido. Visitei várias igrejas e muitas vezes o olhar das pessoas era tão avassalador que eu tinha medo de voltar para a casa do pai. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu voltei para a casa do meu pai. Eu voltei para a casa do meu Deus, porque eu passei a olhar para o olhar do meu pai, passei a olhar para o rosto do meu pai, para aquilo que meu pai tinha para dar para mim, independente do que o meu irmão iria pensar, que a minha irmã ia pensar. E isto partiu de mim, e não olhar para o olhar dos irmãos, mas olhar para o olhar do pai. E o pai me abraçou, e o pai me perdoou. E hoje as minhas vestes são limpas, tem anel no meu dedo, tem calçado nos meus pés. O Senhor lavou-me dos meus pecados, o Senhor me deu mais uma chance, mais uma oportunidade de estar com Ele. E o céu fez festa, porque eu voltei para a casa do Pai. E muitas pessoas precisam voltar para o Pai. Agora eu quero falar para dois tipos de pessoas. Você como igreja, você como irmão, como você tem tratado os filhos pródigos? Como você tem sido um pastor de ovelhas? Como você tem olhado aqueles que têm caído? Você tem olhado como pai ou tem olhado como irmão? Você tem olhado com um olhar de amor ou com um olhar de desprezo? Porque esse olhar impede muitas pessoas de voltar para a igreja. Impede muitas pessoas de voltar para o Pai. É o medo do olhar da igreja. Então, mude suas atitudes, você como igreja. E agora você como filho pródigo, assim como eu estive. Eu quero dizer para você, não importa o olhar dos demais. O importante é que o Pai te espera, o Pai te ama, o Pai tem anel para colocar no teu dedo, o Pai quer perdoar os seus pecados. O teu Deus, o teu Pai te espera todos os dias, assim como me esperava, Ele te espera. Então não olhe para o lado, se levante dessa situação, saia dessa situação deplorável que você se encontra, talvez perdido no mundo como outrora eu já estive, talvez cansado de tanto sofrer como eu estava cansado de tanto sofrer. Eu quero dizer para você, não é fácil voltar. Mas quando você toma uma atitude de fé e diz, eu vou voltar, o Pai te abraça, te fortalece e te aceita como você é. E Ele faz uma mudança na sua vida. E hoje, você é filho pródigo. O Pai está dizendo, filho, eu te amo. Eu quero você de volta nos meus braços, da minha casa. Então se levante dessa situação, saia dessa vida de miséria. Talvez você perdeu tudo, talvez você chegou no ponto mais baixo do mundo. Talvez você está no fundo do poço e você não consegue mais sair. Você se sente como se não tivesse nenhuma corda mais para te tirar de lá. Você se sente no meio de um túnel e você não enxerga a luz no fim dele. Ou num quarto escuro, você não consegue enxergar a porta de saída. Mas hoje, aonde quer que você esteja, a voz de Deus chega no teu coração, o Pai está dizendo para você, salte para os meus braços, porque eu sou teu Deus, sou teu Senhor, eu te amo, eu te salvo, eu te redimo, eu trago novidade de vida para você, e hoje você vai voltar para a casa do Pai, e a igreja saberá, e entenderá, e vai festejar com você o teu retorno, porque assim como o filho pródigo, nós estávamos perdidos,